Boa noite, gente. Tudo bom? Mais uma live nessa semana. A gente vai convidar o Sensei Rubens para entrar. Deixa eu tentar convidar ele aqui de novo. Sensei, basta aceitar o convite que já enviei, tá? Oi, Cora, tudo bom? Muito. Ai, Agora foi. como vai? Como vai lá? Boa noite, Rayana. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu fico com o namastê mesmo. Pois é, cada um tem, mas no fim tudo significa quase a mesma A coisa, mesma né? coisa. É uma forma de amável de dizer olá, né? É gostoso. É gostoso que a gente tem essa coisa aberta, né? Vários idiomas. Bem, é uma honra estar aqui. Já disse isso outras vezes, né? Quando a gente teve uma conversa, eu falei, vai ser muito bom. Então, arigatô pelo convite. E sinto que é delicioso poder falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente ensina e trocar esses conhecimentos tão profundos. Sim. Essa semana eu estava fazendo a propaganda da live para as minhas alunas lá na academia. E aí elas Hum. perguntaram para mim como é que você conhece esse povo, Rai? Porque esse povo não é daqui, não. Antes você Então, conhece gente doida, longe daqui, né? aí eu tenho que explicar para elas, eu achei legal falar isso aqui, inclusive. 2018, desde o finalzinho de 2018, o início de 2019, eu comecei a ficar agoniada para voltar para as artes marciais. E eu acho que é uma coisa que nunca sai de fato da gente, né? É verdade. E eu fiquei procurando, eu falei, não, quero fazer uma coisa diferente, uma coisa que eu nunca fiz. E tinha muita curiosidade pelas armas, né? Já tinha até tentado, eu fiz um mês de Krav Maga, mas não dei seguimento na época por vários motivos. E aí eu quero aprender, eu não sei o nome, tá certinho, mas eu quero aprender a usar espada. Aí lá vai eu procurar samurai, espada samurai, sair procurando na internet e achei no Olha Instagram só. algumas contas. Achei o do Sensei Marcelo, que foi o que fez a live comigo semana passada, e achei o seu e acho que mais de umas duas pessoas, mas assim, os que mais me chamaram a atenção foram vocês dois. E aí, para ficar registrado aí para as meninas que perguntaram, é assim que eu acho, foi só para fazer a live. E também a disponibilidade, né? Boa noite, É gente, para todo verdade. mundo que está chegando aí. Eu vi aqui várias boas noites, tá? Tomoko, Tudo boa bem? noite, minha amada aluna. Yudi também tá aí. Já tô vendo meus alunos. É, e aí foi assim que eu encontrei. E eu achei bem interessante, mesmo não estar podendo. Eu acho que até cheguei a perguntar onde ficava. Travou um pouquinho, não foi?
Boa noite para todo mundo que está chegando, enquanto a internet ela normaliza aqui. Então, vou ter que chamar de novo. Ai, Oi. Eu fiquei sem acho saber que se foi o meu ou se foi você que travou. também não sei, mas estou de volta. Vamos continuar. E aí, como eu estava falando, eu entrei em contato com fiquei acompanhando essas contas durante mais ou menos um ano antes de resolver, mais de um ano, né? 2019, 2020, 2021. E agora, finalzinho do ano passado, eu resolvi fazer essas lives. As pessoas mais próximas de mim começaram a me questionar por que eu não fazia esse casamento dos conhecimentos e das vivências que eu tinha, né, ao longo da vida, da minha vida. Principalmente esse link das artes marciais com yoga, das artes marciais com as terapias de cura, com as ritualísticas todas, e que tudo tem a ver. Eu falei, comecei a pensar, vou fazer live, vou chamar uma galera que entende de coisas diferentes. Porque eu entendo até certo ponto da linha mais oriental indiana, mas eu sempre gostei muito de ter o conhecimento oriental generalizado, né? E aí, depois daquela conversa que a gente teve, uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando você começou a falar sobre. Eu até fiz uma pesquinha aqui daquele dia, né? Que é a espiritualidade dentro das artes marciais, né? E sim. aí eu acho que poucas pessoas conseguem imaginar que a gente consegue cultivar e manter essa frequência espiritual dentro das artes marciais, porque as pessoas já têm uma tendência a ligar as artes marciais a qualquer coisa que gere violência, e na verdade é uma coisa bem oposta, inclusive, né? É Apesar de verdade, é ser verdade. necessário em um momento, é bem oposto. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta para você, que eu acho que é preciso ter alguma religião, perguntei se você tinha religião, né? Por conta de todo o palavreado que você tinha me dito aí, você respondeu, agora você continua, que você me respondeu. Bom, como eu já tinha dito, só para confirmar e reafirmar, agradeço essa oportunidade de falar sobre as coisas que a gente estuda, ama, e, enfim. Dentro do Budô, da arte marcial, existem várias vertentes, né, espiritualistas, mas aqui a gente ensina o Kenjutsu, a gente aprende que sempre usa aquilo que funciona, sem preconceitos. É desafiador porque nós somos um país, posso até dizer um continente, que é voltado apenas uma forma, você é isso ou aquilo, né? Como é que você pode ser aquilo se você é isso, né? E eu sempre comecei a me definir como espiritualista, né? Então, espiritualista é aquele que busca a resposta onde ele entende que funciona. Isso tem muito a ver com a técnica samurai, né? A técnica samurai passa por aí. Você pega aquilo que funciona, você não usa só uma coisa, né? Então, é curioso isso, né, o Rai, porque eu sou muito convidado a falar sobre isso, porque dentro das artes marciais eu sou como se fosse um alienígena. Porque quando se fala sobre espiritualidade e arte marcial, você falou muito bem, a união das duas coisas, elas sempre foram unidas, sempre foram unidas. Não há um distanciamento. Então, quando você fala de arte marcial, você está falando sobre espiritualidade. É que o homem moderno tendeu a separar o que é mais simples. E como eu falei para você até na nossa conversa breve, né? A espiritualidade ficou separada durante muito tempo da arte marcial, porque haviam dois problemas. Primeiro, a linguística, a dificuldade linguística de se ensinar a espiritualidade para as pessoas que não eram, por exemplo, da minha área japonesa. Né? Se chegar para algum ocidental e falar sobre coisas da iluminação, né? É mais desafiador. Mas você ensinar uma técnica, um golpe, é mais simples, é mais fácil de ensinar. Então, óbvio que foi isso que chegou. Em relação à outra questão, é que realmente alguns mestres não queriam passar a profundidade daquilo,
porque era como se fosse um segredo de família, no caso dos samurais, onde você ensinava apenas onde você entendia que podia ensinar. O resto não podia ser ensinado para os gaidins, né? Os olhinhos grandes que não eram japonês. E é muito interessante porque hoje, cada vez mais as pessoas estão procurando a gente, graças a Deus, para encontrar esse elo perdido, né? Esse elo perdido. Eu costumo dizer que não tem como ensinar separado. Claro que as artes marciais, com o tempo, evoluíram. E graças a Deus, eu sempre digo que tá tudo certo, cada um segue um caminho, né? Alguns foram mais para a área de defesa pessoal, como o próprio Krav Maga, e é maravilhoso o Krav Maga. Tem um aluno, André, que dá aula de Krav Maga, excelente por esse caminho, porque é super necessário também. Algumas artes marciais partiram para a vertente do esporte marcial, né? O judô seguiu muito esse caminho, o taekwondo seguiu muito esse caminho. Creio que por causa das Olimpíadas, essas artes se tornaram mais um esporte marcial. E está tudo bem, porque assim como existem seres humanos, existem artes marciais. Mas eu procuro a raiz do Budô, assim como os meus mestres samurais seguem essa linha de corpo, mente e espírito, né? Então eu sou um ser espiritualista que é fã de Jesus. Jesus foi para mim uma inspiração, um mestre até hoje, que a gente sempre aprende. Sou fã de Buda. Buda foi um grande mestre, né? Dentro o Lao Tse, que trouxe os conhecimentos do Tao, sou fã dele também. Então eu vou bebendo porque essas coisas se encontram, né? O próprio Bushido, o Bushido é uma junção de filosofias. Então, realmente não tem. Para mim, hoje em dia, é muito engraçado falar sobre arte marcial sem espiritualidade. E olha que eu fui sensei, como eu falei para você, de outras artes, né? Eu dei aula de Karate Shotokan, eu fui também Sifu de Kung Fu Wing Chun, e também Jiu-Jitsu, né? Minha primeira experiência, e outras artes também. Mas eu buscava algo que encontrasse tudo, Rai, que tivesse tudo assim, sabe? Que você falasse, puxa, é isso, né? E dentro do samurai, ele é envolto nessas artes, né? Tanto artes espiritualistas, físicas, práticas, né? Hoje eu estava vendo um vídeo do O-sensei, né? Morihei Ueshiba, o pai do Aikido. Ele não tocava mais nas pessoas, né? Ele só fazia assim e as pessoas caíam. Por mais incrível que isso pareça, não tem a ver com mística, com feitiçaria. É o nível de espiritualidade que ele tinha. Ele já compreendia a natureza da energia. A gente pode treinar arte marcial batendo na makiwara, porrada, técnica, chave, projeção, cabeçada, como dominar o outro, mas para chegar nesse nível de não tocar o outro, deixar ele passar assim, não tem como fazer isso sem estar num nível espiritual elevado. E muitas coisas nos impedem no caminho de desapegar para se tornar assim, cristalino como água, nesse nível de consciência. Muitas coisas nos impedem. Alimentação, pensamentos, costumes, mantras internos, que foi o tema do Keiko na nossa última aula de sábado, que eu falei, mantra não é só aquelas coisas ditas, né, bonitas, como, né, mas mantra também é aquilo que você diz para si mesmo mentalmente todo dia ao acordar. Esse mantra é poderosíssimo, é isso que vai definir o seu dia e vai definir a sua vida. Então, sim, tudo isso está num balaio de espiritualidade para mim. Para mim, eu sou um ser espiritual e eu creio que meus alunos também seguem esse caminho, né? Então, por sermos seres espirituais, tudo que eu olho, Musashi, né, o maior samurai de todos os tempos, tinha essa frase famosa. O Yamato Sensei, meu mestre, adorava essa frase. Ele falava assim, porque você vê o caminho em tudo, o caminho está em tudo. Então, eu sou um ser espiritual. Né? Não tem divisão. Nesse ponto aí que você falou, eu já fiz umas anotações aqui. Nesse ponto que você falou,
é muito paralelo com o yoga, né? Inclusive, a minha outra live foi falar da origem das artes marciais, esse misto com o yoga. E aí, não vou entrar nessa parte mais do passado, mas no sentido de que dentro do yoga a gente fala que o ser humano ele tem, a grosso modo dizendo, 4 corpos, né? O físico, o energético, o prânico, o emocional e o mental. Então, dentro desses 4 corpos, encaixa, por exemplo, no corpo mental, o que você falou dos mantras que você coloca para dentro de você e ficam ali se repetindo e eles não somem, eles ficam reverberando no seu campo energético. E eles podem minar a tua vida. Então, assim, Exato. aí você tem o corpo emocional, onde você vai absorvendo coisas desde a infância, às vezes desde a barriga da mãe, desde outras vidas, vai trazendo ali ao longo da vida. E a gente tem o corpo energético, que eu sempre falo, o corpo físico e energético são os corpos onde a gente tem a oportunidade de liberar os outros corpos. Então, através do corpo físico, eu posso fazer os movimentos, eu posso aprender disciplina, eu posso aprender uma reeducação, principalmente em relação à cultura e meio que a gente vive. E aí, assim como nas artes marciais que as pessoas veem só o resultado físico, né? É você empunhar a espada, fazer algum golpe bonito, eu fazer um asana aqui, nossa, isso é difícil. Mas, de fato, aquilo ali não é a essência, aquilo ali é um meio. Então, é um meio de quê? De você quebrar esses sanskaras, essas amarras, essas crenças limitantes que impedem de você ser a sua real essência, né? De alcançar essa plenitude do ser humano, como você falou aí que seu mestre fazia, que é simplesmente nem chegar mais a tocar nas pessoas. Tem uma manipulação dessa de prana, é quase surreal, mas, assim, é super possível. Então, dentro do yoga, a gente tem a cura prânica, né, que é a cura com imposição de mãos. Nas técnicas japonesas, a gente tem o reiki, e você me falou também que na técnica do que você ensina Kenjutsu, não é isso? Para não falar errado. Kenjutsu. Tem uma técnica de cura também, não é isso? Queria que você falasse disso. Dentro das artes samurais, porque assim, é curioso que, claro, o samurai o que chama atenção é a espada, né? Porque, como você disse muito bem, você vê como as coisas se encontram, né? Você estava falando e eu pensando aqui comigo, poxa, interessante, né? Porque são artes psicofísicas, né? São artes holísticas, né? Tanto a yoga como o Kenjutsu. Então, quando a gente faz o Kenjutsu, as pessoas veem o movimento da espada, o corte, e é bonito, né? Chama atenção. Eu digo que a espada chama atenção de todo mundo, né? Das crianças param para olhar, as mulheres acham bonito, os homens acham forte, vigoroso, mas é como olhar a pontinha do iceberg, né? Se você está vendo o iceberg, que nem quando o Titanic bateu lá, falou, é um iceberg, é uma coisa pequenininha, uma geleira. Só que embaixo, tem lá embaixo, vai descendo centenas de metros, só que só aparece a pontinha, né? Então, o físico é assim, quando você olha, aquilo chama atenção. Eu até brinco que eu falo, bom, você vai começar a praticar comigo porque talvez você viu um anime, um mangá, ou porque você é fã de espada, mas quando você fica aqui, você começa a perceber que a brincadeira é mais profunda. É mais profunda. Então, Rai, a arte o Kenjutsu, ele envolve outras coisas. Então você também tem, os samurais tinham formas de autocura e de cura para os outros que são baseadas, as artes modernas são inspiradas nisso, como o Seitai, né, que é uma técnica de realinhamento da coluna, né, o realinhamento dos tendões. Cada família samurai tinha uma escola própria de Seitai, que é esse trabalho de autocura. Então existiam centenas de estilos. Hoje no Nihon você tem que procurar umas portinhas assim, achar alguns segredos assim lá no Japão, né? Meu querido mestre Wilson Mochizuki, nosso responsável pelo Kembo, que é uma outra arte da espada que eu ensino aqui, né? Muito linda, e ele é formado em medicina tradicional japonesa e educação física, né? Então ele foi pesquisar essas coisas. O nosso mestre Yamato seguiu uma linha de Seitai chamada Noguchi Seitai.
que é a nossa linha, que eu passo para os alunos, né? Pelo menos um pouquinho. O Noguchi Seitai, ele fala sobre a capacidade de autocura. A primeira filosofia dessas linhas antigas também envolvia espiritualidade de autocura, ou seja, de curar, né? Você tem acompanhamento de toda uma espiritualidade na autocura e na cura também. O Noguchi Seitai, que é essa linha da nossa família samurai, fala muito de você não esperar a cura do outro, você não esperar ficar doente, você se autocurar o tempo todo. Então, por exemplo, às segundas a gente tem umas meditações online, né? Todas as segundas das 8 às 9, onde eu trato só desse tema. Porque às vezes a pessoa fala, ai, sensei, eu queria essas filosofias, esse trabalho corporal de alongamento, relaxamento, de posturas, de kata, suaves, mas sem a espada, né? Então, às segundas-feiras a gente tem essa coisa mais voltada para essa parte, sem a parte da espada. Sensei, então, não quero me interromper, já interrompendo. Imagina. Só uma curiosidade. Nessa segunda que essa aula é online, como é que ela funciona? Elas são abertas? Elas são... Me explica aí como é que ela funciona. Você faz um cadastro? Como é a forma de pagamento? Como é que isso funciona? Para quem é da Associação Hiramatsu, quem está indo no dojo aqui de São Paulo, ou até quem faz aula online, porque nós temos aulas online também de Kenjutsu, tá incluso nas aulas, porque eu faço questão de focar nessas partes também, porque eu costumo dizer que um guerreiro precisa ser completo, não só, né? Então tá incluso. Para quem é de outros estados, não é da Associação Hiramatsu e queira participar, basta se inscrever, me procurar por aqui mesmo pelo Instagram, pelo WhatsApp. A gente tem uma contribuição mensal de R$100 para quem gostaria de participar, ou fala assim, sensei, queria fazer só uma aula experimental. Posso? Venha também. Eu comecei esse projeto, curiosamente, Rai, porque na pandemia, né? Eu não era muito fã de aula online, mas eu comecei na intenção de ajudar mesmo as pessoas, porque eu via que dentro de casa as pessoas estavam enfrentando muitos problemas depressivos, de relacionamentos, porque elas se sentiam meio perdidas. A realidade do mundo, de repente, mudou completamente. Então, as pessoas não estavam conseguindo lidar com isso, né? Então, eu decidi abrir essas aulas às segundas-feiras, né? Na verdade, não chamo de aula, chamo de encontro, vivência, que é uma delícia, é uma delícia. A professora também está convidada no dia que quiser vir. Aí a gente manda um link, né? A pessoa se inscreve, a gente manda o link através do aplicativo Team Link. E aí é só entrar na sala, cada um tem o seu colchonete, não tão bem feito igual a da professora Rai, porque eu vi o vídeo ali, eu falei, nossa, mas que profissional, incrível a sua parabéns, viu? Eu fiquei assim, até tinha esquecido de comentar com você, hoje que eu fui olhar, né? Às vezes a gente comenta mentalmente e não fala com a pessoa que viu o vídeo. Mas parabéns, tá falando vídeo das aulas que eu dou semanalmente ou do vídeo do YouTube? Do vídeo do YouTube que você compartilhou comigo sobre os passos da aula da yoga, né? O preparo para entrar na aula, para se comportar. Muito interessante, muito interessante. Eu acho isso interessante, Rai, porque tanto a minha cultura como a sua, que são indiana e japonesa, ou a chinesa, né? São culturas muito, às vezes, em alguns aspectos, distantes da nossa cultura ocidental. Então é super desafiador falar sobre, por exemplo, respeito, né? Não que nós não sejamos respeitosos, mas a gente lida de uma outra forma com a palavra respeito. Então eu sempre tive um manual, que isso foi o Yamato que introduziu no Brasil, um manual para quem se inscreve no Kenjutsu, básico, para as pessoas entenderem um pouquinho o processo, o que é que ela está fazendo. A gente lida muito com a questão do sagrado, né? A espada é sagrada, como eu falei para você, dos tipos de filosofias, né, que influenciaram e transformaram a síntese do Bushido, ou o caminho do guerreiro, né, do samurai. Então, é super desafiador, algumas pessoas às vezes, né, mas tem uma brincadeira que eu faço, meus alunos não sabem, a maioria não sabe, mas agora vai saber. Eu observo. Existe uma coisa que a gente faz no dojo, chama Soji.
Sodi é mais do que a limpeza do salão, né? Aí passa nessa questão da preparação, né? A gente limpa o salão. Mas não é só isso, né? Se bem que para a maioria eu já falei isso, né? Mas é uma purificação, é um preparo para você estar no estado para a aula, né? Então, às vezes eu vejo que alguns alunos, e claro, eu não os julgo porque não tem essa cultura, né? Entra, vê os outros fazendo, fala assim, não vou fazer não, já tem gente fazendo, tá bom, vou esperar aqui sentado. Eu fico observando, mas eu sempre aprendi a não julgar ninguém, eu só falo, é nesse ponto que eu vou trabalhar com esse meu amado aluno. Eu chamo eles de muito de queridos, amados, porque para mim, cada aluno é um presente que eu ganho, um presente que eu aprendo com eles e eles são minhas fontes de inspiração. As aulas são baseadas, inclusive, nas coisas que eu vejo neles. E aí esse Sodi, Rai, já é o primeiro ponto, na verdade o segundo. Eu costumo dizer que tem os passos, né? Igual você falou no vídeo lá. O primeiro é fazer o Rei antes de entrar no dojo e quando sai do dojo. Quando você se compromete a fazer essa simples reverência, você entra nesse estado, é como se tivesse uma engrenagem funcionando assim, ela para. Quase estado alterado de consciência de leve, né? Você vira a chave. Exato, porque você passa a operar na gratidão e no respeito, né? E o Sodi é uma coisa bem japonesa, né? Quando teve a Copa do Mundo aqui, que ficou super famoso deles catando as coisas e pondo nos saquinhos, né? Todo mundo ficou surpreso, falou, caramba, que povo limpo, organizado, né? Mas como eu digo, já disse até em outras lives, poucas pessoas sabem que isso é de influência samurai. Os samurais têm uma influência muito forte na cultura japonesa em relação a autoaperfeiçoamento constante, a respeito. Isso vem de Confúcio lá, dos escritos de Confúcio que inspirava os samurais. E óbvio que os samurais eram uma grande influência de como se comportar na vida, né? Até hoje, os japoneses têm esse respeito, essa gratidão. Então o primeiro passo é fazer o Rei, né? Ou a reverência. Aí é como se você entrasse numa outra dimensão aos pouquinhos. Aí eu costumo chegar mais cedo, eu vou encher a água do balde, pegar os rodinhos, às vezes algum aluno ajuda, como o Yuji, que é maravilhoso, ele é super solícito, já vai pegando as coisas, ou algum outro aluno. Aí eu vou, deixo tudo preparado e ali eu vou fazendo minha preparação. Eu também tenho minha preparação como sensei, da qual eu vou me despindo do ego, para que eu não haja com injustiça durante a aula. Para que eu também não cometa injustiça. Claro que eu sou humano, mas eu vou me preparando, né? Porque a gente lida com combate, né? Você lembrar isso, porque por mais engraçado você ver o sensei falando sobre espiritualidade, muitas pessoas falam assim, pô, caramba, então vai lá e fica lá. Não, tem porrada comendo solta, os contatos são fortes, é bem pegado da espada, mas é isso que é fascinante no samurai. Você está em estado zen, completamente preparado, pronto para o perigo. Você não está ali, tipo, passou uma mosquinha, se você fizer isso, tum, na cabeça, né? A gente lida com o dogu, né? Então, o dogu, ele pode machucar, né? Óbvio que esse no Kenjutsu é para mais avançado. A gente começa com o Bokuto, que é a espada de madeira. Que dói quando pega. Começa Não. Tem um processozinho, né? Tem um processo que a gente começa com o Bokuto, que é a espada de madeira, que é para ninguém se ferir. Deixa eu só terminar o processo, né, que eu tava falando. Aí você faz o Sodi, a limpeza. Deixa eu só desligar aqui um negócio. Claro, pronto, eu vou falando. Vai ficar melhor pra gente. E aí a gente faz o Sodi, a limpeza, é um preparo de cada um para estar pronto para o Keiko. Quando você faz o Sodi, você não está limpando o ambiente, você está limpando, você está agradecendo, você está valorizando aquilo. E tudo que a gente faz para fora é como se fizesse para si mesmo. Então, quando eu faço Sodi, e existem várias formas de Sodi, esse é o básico,
Tem o Sodi dos pensamentos, que é eu limpar os meus pensamentos, que aí é o terceiro passo. A gente faz o Mokuso, que é a meditação. Então são 3 passos para começar o Keigo. A reverência, o Sodi e o Mokuso, que é a meditação no início, que é quando a gente procura, é como se fosse uma ponte que eu atravesso essa meditação. Tudo que aconteceu dali para trás, eu deixo para trás. Aqui eu estou disposto, eu vou falar uma coisa agora que toda vez que eu falo as pessoas fazem assim, daqui para frente eu estou disposto a morrer. Morrer simbolicamente, eu sei que para nós ocidentais a morte é algo triste, envolve luto, perda, choro, mas é a morte do meu eu velho, do meu estresse, da minha ansiedade, do meu ego, da minha vaidade. Né? É uma transmutação, na verdade. Exato. E aí a gente começa a trabalhar com o Bokuto, com a espada de madeira, para que ninguém se fira. É um processo de dor também, porque você aprende a descobrir seu corpo, aprende a descobrir os pontos de dores do corpo, porque dói fazer Kenjutsu, ou Kengo também dói, ou Bojutsu, que é a arte do bastão, que eu ensino também lá. O Edu que não ouça, ainda não tem aula, porque eu tenho um aluno que toda vez pede aula de boa, mas a gente ainda não está com aula. Eu não entendi. Bojutsu. Bojutsu. O que é Bojutsu isso? É o bastão longo. Entendi. É o bastão longo, né? E, aliás, ontem eu fiz uma campanha muito interessante, né? Eu fui convidado pela Sandra e pela Bianca, maravilhosas. Eu vi que a Bi passou por aí, não sei se ela está aí. A PlayStation fez uma campanha para fazer um jogo, para divulgar o jogo, né? Da Horizon Forbidden West. Acho que eu falei certo, né, Bianca? E me convidaram para fazer um job, né? Um trabalho para preparar uma influência, a Vic, né? Para digital, uma influência digital nos movimentos do bastão. Então, olha que honra minha, né? Participar assim com a PlayStation nesse projeto. Então, aí a gente passa para a parte de madeira. E fica assim por pelo menos alguns anos. Depois a gente passa para a lâmina sem corte. Ela não tem corte ainda, porque você treina o saque, o corte, o embanhar e o guardar. Isso é uma forma de purificação, uma forma de meditação em movimento, e é feito sozinho, com a lâmina sem corte. Bokuto não. Bokuto é um frente do outro, frente a frente. E desculpa, como é que os alunos lidam com ansiedade? Porque assim, na minha mente, a gente quer logo comprar uma espada porque é bonito, porque é tudo. Tá? E aí ele vai chegar lá no dojo e vai se deparar com uma espada de madeira. E assim, eu não me frustraria porque eu entendi que tudo foi um processo. Mas eu acredito que muita gente deve ficar super frustrado. E como é que você lida com isso quando os alunos querem assim, espada de madeira, quando é que eu vou pegar a espada de verdade? Deve ter essa pergunta o tempo todo. Faz. É engraçado, Rai, porque assim as pessoas chegam com uma outra expectativa. A gente tem uma roda no final sempre para dúvidas, comentários, e eu sempre, quem vem a primeira vez fala, é uma tradição, né? E eles sempre ficam assim, caramba, pensei que era outra coisa, né? É diferente do que eu imaginava. E no começo, realmente, alguns perguntam assim, mas eu já posso ir comprando a espada com lâmina? Você pode. Você terá ela em casa, mas pode comprar. Mas tem a outra arte que a gente ensina, que é o Kembo, né? Porque todo mundo me conhece por causa do Kenjutsu, mas tem uma outra arte da espada linda, maravilhosa, criada pelo mestre Hiroyuki Aoki, que é o Kembo Tenshin-ryu. Esse Tenshin-ryu quer dizer verdade celestial, escola da verdade celestial, né? E lá você começa com a lâmina, espada de lâmina. Porém, não tem contato no começo. Você só faz os katas, as formas, como uma forma de arte corporal, como uma forma de meditação em movimento. E aí, quando eu tenho contato, aí volta para o Bokuto. Então, a gente separa bem quando é lâmina, quando é Bokuto, né? A diferença é que no Kenjutsu você começa com o Bokuto e depois vai para a lâmina. Então, você começa no embate, né? Que é uma forma de meditação incrível,
incrível. Eu disse ontem ainda, você não tem tempo para se preparar. Você tem que atingir o estado zero com alguém com uma lâmina na sua direção. E você tem que estar ali, livre, solto, sem medo, sem apego, sem mágoas, sem nada. O que é super desafiador, a professora Rai sabe muito bem, chegar nesse estado sem ansiedade, sem nervosismo. E aí que está o pulo do gato, porque Sensei falava, lutar com espada não é desafiador. Desafiador é estar no estado para lutar com a espada. Você atingir esse mu, o vazio, esse estado de desapego total, que é a minha busca, é a busca dos samurais, é a busca dos alunos, e assim por diante a gente vai passando, né? Eu acredito que mesmo que eles não saibam que seja a busca deles, porque aí a gente vai falar aquela velha frase, a gente separa o joio do trigo, não pejorativamente falando, mas de fato é uma coisa que acaba acontecendo. Então, o aluno, tanto na minha arte quanto na sua, quando ele entra esperando a coisa que ele encontra a outra, ele tem duas situações, ou ele ir embora e procurar uma outra coisa que satisfaça ele, esteja mais no momento dele, né? Claro. Ou ele continuar e descobrir coisas sobre ele que ele nunca imaginou que existia. E aí um outro paralelo que eu vi aqui, que você falou sobre os processos de limpeza, preparar a saudação ao local. Dentro do yoga a gente tem exatamente essas ritualísticas. E eu acho muito legal que assim eles vão se encontrando com nomes diferentes, mas os objetivos são os mesmos. Então a gente faz o puja, que é na hora que eu agradeço pelo momento de estar ali, agradeço ao mestre, ao mentor, enfim. A gente tem os kriyas, que são os processos de limpeza, os pranayamas, que também, de certa forma, são, além de realinhar a mente, você também tem um processo de limpeza energético, até que você chegar no ponto de fazer os asanas, que você não pode também, apesar do asana não ser uma arma, né, como uma espada, mesmo de madeira que machuca, ele pode machucar sim, né, de uma outra forma, mas machuca. Então, assim, quando você chega no estágio do asana, você já tem que estar com estado de consciência, de certa forma, alterado. Porque se você tiver como chegou, você vai se machucar. E eu sempre comento com os alunos que o que mais machuca não é nem o físico, é o ego. É olhar e dizer, não, eu tenho certeza, em chegar lá e se frustrar, não fiz. Ou então, não fiz aquela pose, ou então chegar e simplesmente fazer aquilo e, meu Deus, eu consegui aquela surpresa. Tanto para a parte boa, que é a surpresa, quanto para a parte mais negativa, que seria ou você se sentir diminuído, mais triste porque não conseguiu, as duas partes fazem parte do processo, né? Então, toda essa preparação ritualística inicial é para preparar a gente para lidar bem com esses processos, que de certa forma são os processos dentro das nossas vidas, né? No dia a dia a gente passa por isso. Então, eu sempre digo que os dojos, eles são o microcosmo do macro, né? É o micro, a gente reproduz ali dentro do macro, que é o mundo que a gente vive. Eu sempre falo isso. Só para não esquecer, porque eu sou um pouco esquecida, mas aí eu anoto. A gente falou também da outra vez, você até citou algumas vezes aí sobre cerimônias e ritualísticas, né? Cerimônias ritualísticas é uma coisa que a gente pratica muito dentro do yoga, principalmente além do yoga tântrico. E aí, você citou, que eu não esqueci, porque é uma coisa que eu acho muito linda, que é a cerimônia do chá. Sim. E é uma outra coisa que assusta muita gente, que é o harakiri. O harakiri, de hara, né? Harakiri. Que são cerimônias dos processos samurais. Aí eu queria que você falou uma outra cerimônia uma técnica, na verdade, que é a do desenho, e outra que eu não lembro, eu queria que você me relembrasse essas aí. Claro, a de desenho Shodô. Letras, que eu achei fantástica. O desenho, Shodô. Né? O Shodô. Shodô, arte da caligrafia japonesa. E provavelmente eu falei do haikai, ou haiku, né? Que é a poesia, né? Tem vários, tem o teatro no, também tem o teatro no. Olha, Rai, você me dá uma oportunidade de falar sobre algo interessante, né? Primeiro, eu fiquei impressionado com o que você falou do macro e microcosmo, porque eu sempre falo isso, né, para os alunos, que
Aqui é um universo, né? A gente tem que lidar com o ego dentro das quatro paredes do dojo. E é uma questão de segurança, porque eles precisam confiar em mim, porque eu vou destruí-los, no bom sentido, ali. Se eles estiverem olhando para mim, sei por que ele falou isso ou fez isso, eles vão sair. Mas os que ficarem ali, eles vão entender que dentro do dojo a gente é uma família, e lá fora eles vão enfrentar os obstáculos e eu vou ter fortalecido eles, né? E quando eu falo quebrar, não fisicamente, né? As pessoas vão falar, pô, se você desse a porrada, não. Eu vou fazer com que as pessoas vejam em si mesmas, nada mais que isso, quem elas são. E elas vão escolher. Então eu sou boa nisso, eu vou fortalecer meu espírito aqui. Nossa, a coisa mais dolorida é você perceber, às vezes, quem é você, quais são suas falhas. Porque quando alguém fala, é uma coisa. Quando você percebe, é como cair num buraco escuro e você fala, e agora, como eu saio daqui? E é bem isso que você falou, Rai, porque lidar com o ego durante a aula, a gente trata mais de erros do que acertos em técnicas de espada. Muitas pessoas erram, e eu vejo a carinha deles assim, caramba, não consigo. E eu fico esperando, né? Eu estendo a mão e falo, ele vai errar, que ele erre com gosto. Que uma hora de tanto repetir, ele vai acertar. E é nesse processo que ele vai se reconstruir. É nesse processo de acerto e erro. Mas voltando agora, né? Eu só quis dar um adendo que eu achei ótimo que você falou, porque é como as coisas se encontram, né? É impressionante, só mudam de nome e pulam um pouquinho da ilha do Japão para a Índia. Pulam um pouquinho, mas tá pertinho ali. Sobre o interessante que as artes, e é isso que é interessante na cultura samurai, as artes são presentes o tempo todo. Você, sendo samurai, você tem que ser artista. Não necessariamente um artista que vende a arte, tipo aquilo que vive disso. Eu sou artista, eu sou ator, eu sou artista plástico, é meu trabalho. Mas não estou querendo dizer que os pessoal lá tem que largar o que faz e trabalhar como artista. Não. Viver como artista, se expressar como artista, ter o olhar sensível artístico das coisas, saber enxergar coisas. Exato, saber enxergar nas entrelinhas aquilo que passa despercebido, como o nascer do sol. Isso é uma coisa que acontece todos os dias, mas passa despercebido, né? A beleza de uma flor, eu sempre cito a história de um samurai que estava morrendo e na hora ele criou um haiku, falou uma poesia e morreu sobre a flor. Eles copiaram essa lenda no filme Último Samurai, quando Ken Watanabe morre no final, que ele termina a poesia dele, né, e cai, né? Então, a poesia, a beleza para o samurai está misturada com o perigo, está misturada com a fascinação espiritual e está tudo junto. Duas coisas que você citou. Primeiro eu quero falar sobre o harakiri. Isso é um tema que eu sempre adoro falar, mas pouca gente toca nesse ponto. Ainda bem que você tocou nesse ponto. Hara quer dizer ventre, kiri quer dizer corte. Só para explicar o que significa isso, na cultura espiritualista antigamente acreditava-se que a pureza, a alma também estava aqui, no baixo ventre, né? Estou mostrando como se vocês estivessem vendo. Isso cada dia mais se comprova com as nossas fontes emocionais, nossos órgãos, que é o estômago, né? Haja visto que o nosso intestino funciona emocionalmente, os sucos gástricos, que quando você está irritado, eles queimam e criam uma úlcera. Então a emoção está ligada aqui. Para nós, o espírito está ligado à cabeça. Para o samurai, está aqui, no hara, no ventre, onde tem um tanden, um ponto de abertura. Então, primeiro eu vou explicar o que é esse ritual. O samurai fazia um pequeno corte em forma de cruz e atravessava com espada com o tantô ou o kodate, que eram instrumentos ritualísticos, né? Que são espadas menorzinhas, não tenho nenhuma aqui, só no dojo. E na intenção de mostrar a pureza,
Então, quando ele mostrava as vísceras, ele estava dizendo que ele era puro. Então, simbolicamente, era isso que queria dizer. Né? Ele mostrava a pureza dele. Geralmente faziam isso quando cometiam um erro. Então, essa era a forma de mostrar, tá vendo, eu sou puro. Essa é a forma histórica do que significa o harakiri, né? E isso passa para mim como se fosse também o meu maior sacrifício, a minha pureza, a minha alma. Eu deixo exato, aqui, né? Exato. Aí muitas pessoas falam, pô, sensei, mas isso é suicídio. Também é. Hoje, com a nossa visão ocidental, eu sou da corrente que não faria isso e não acho isso interessante. Explico por quê. Quando se fala de samurais, você não pode citar samurai e falar isso é samurai. Existiam períodos na história em que o samurai foi mudando completamente e às vezes até divergindo completamente sobre o que era a cultura samuraica. Hoje no Japão existe uma ambiguidade muito, muito interessante. O samurai, por um lado, é adorado, querido, é uma inspiração, onde os jovens vão lá no templo dos 47 Ronins acender incenso quando estão com dificuldades para passar de ano. Eles vão lá acender incenso em honra aos 47 Ronins que fizeram harakiri. Por outro lado, existe a corrente que considera os samurais como pessoas más, porque foi uma ditadura também. Aí fala, caramba, sensei, como assim? Pois é. Na história dos samurais, eu costumo dividir em 3 partes. A primeira parte, os samurais, no início, eram apenas camponeses. Entre os mais valentes, os mais inteligentes, eles eram escolhidos para defender os seus senhorios. Então, eles eram os guerreiros mais valentes, eles eram selecionados. A segunda etapa, eles se tornaram já guerreiros organizados, como um exército, fortes, com armadura, né, o yoroi. Usavam. E aí eles já estavam disputando o território, lutando pelo território no Japão. Para quem não viu, tem um documentário maravilhoso que trata dessa segunda etapa, chamado A Guerra dos Samurais, na Netflix. Então eu indico que assistam essa segunda parte. Essa segunda parte é a parte mais sanguinolenta da história dos samurais, porque aqui é a guerra pura. Então, quando você está falando, vamos dar um exemplo ocidental da Segunda Guerra, tem muita morte, sanguinolência, disputa. Essa é a segunda etapa. E foi nessa segunda etapa que surgiu o harakiri. Por quê? Também de forma política, porque era uma forma de controlar os samurais. Era uma forma. Os samurais foram controlados, assim como nós somos hoje politicamente também controláveis como gado, né? É fácil controlar a gente, é só você dar uma manipuladinha aqui, você já defende a pessoa com... eu sou essa pessoa, porque nós somos mesmo de tomar posições, lados e destituir o outro lado. Então os samurais foram sim manipulados porque eram a parte baixa da escala dos guerreiros, tá? Não dentro da escala do povo. Dentro da escala do povo ele estava mais alto, mas os soldados estavam abaixo dos daimyos, que eram os senhores feudais. E quando o senhor feudal queria se livrar do samurai, ele meio que ordenava, faz harakiri então para provar. E acabou virando uma coisa sanguinolenta, porque todo mundo fazia harakiri. Eu cometi um erro, pisei no lugar errado, vou fazer harakiri para mostrar que sou puro. E então se tornou uma coisa banal. Depois isso foi proibido. Aí vinha esse ritual, aí vinha a terceira parte, né? Eu dividi em 3. A terceira parte é quando acaba, inclusive, a série da Netflix, em que Ieyasu Tokugawa conseguiu unificar o Japão. Veio a guerra de Sekigahara e ele conseguiu unificar. E as guerras, entre aspas, acabaram. Se tornou um país de relativa paz, porque ele governou com mãos de ouro. Ele era um general, samurai estratégico, que conseguiu fazer com que não houvessem mais motins, invasões. Então, essa é a parte que o samurai, na minha opinião, mais floresceu. O harakiri passou a ser visto com mau olhar, falando, isso não é legal. Por isso que eu falo, quando eu falo de samurai, você está tratando de períodos, né? E foi aí que as artes floresceram. Porque Ieyasu Tokugawa, como um grande general, e aí já vou entrar na parte que você falou da cerimônia do chá e do Shodo, ele teve um contato
com os portugueses. Os portugueses chegaram no porto e ele abriu os portos e percebeu que os outros guerreiros eram, só para encurtar a história, eram muito bárbaros. Ele não queria aquilo para os guerreiros dele. Ele queria que eles fossem cultos. Então o samurai tinha que ler poesia, todos eram pintores, todos eram versados, liam filosofia e sabiam conduzir a espada com maestria. Isso define bem o que é ser um samurai, né? Embora a palavra samurai significa aquele que serve. Olha que bonito, né? Significa aquele que serve. E aí vai se caracterizando como do guerreiro para o artista, né? Para a coisa mais... Exato. E aí a busca espiritual sempre teve, mas era algo de fundo. Era algo de fundo porque o objetivo principal era defender a sua casa. Entre aspas, da outra casta. Você tinha que defender da outra casta. Então você tinha que estar lá alerta. Nesse período, os samurais floresceram como pessoas completas. Então a cerimônia do chá, que veio da China, né, cresceu. Os samurais começaram sempre teve, já existia, mas agora ficou mais presente e eles foram se tornando mais completos. Porque Yasu Tokugawa dizia não. O Yasu Tokugawa atravessou o Japão inteiro a cavalo, num frio de neve, 30 graus abaixo de zero, só para ver uma flor de ameixeira nascer. Então era esse tipo de sensibilidade que o samurai tinha que ter. E é óbvio que as artes são as portas do universo, dos nossos sentidos, para que a gente se aprofunde, né, nas artes. A cerimônia do chá, cada forma de arte influenciou a arte da espada. O que nós conduzimos hoje é influenciado porque nesses 3 períodos que eu fui falando, cada coisa foi tirada, colocada, e o que chegou até a gente é influência direta, né? Porque eu fui aluno do Yamato Sensei, que foi aluno do Kuroda Tetsuzan, que foi aluno do Hiroyuki Aoki, e são tradições samurais. Hoje eu sou aluno do Wilson Mochizuki, que é aluno direto do Aoki, e por aí vai. Então é uma fonte bem forte samurai que a gente tem na linhagem, graças a Deus. E aí a cerimônia do chá, entre outras artes, trouxe a coisa mais zen, né? O zen sempre fez parte dos samurais, mas como eu disse, nessa terceira etapa, os samurais se tornaram experts na arte zen, de você buscar a evolução, a união com todos, né? A cerimônia do chá, explicando bem simples, né? Porque para nós ocidentais tomar um chá é fazer lá no fogão e beber água quente com a ervazinha, né? Mas a cerimônia do chá é um processo que posso dizer que é a arte do anfitrião, a arte de receber o outro, a arte de você oferecer para o outro, a arte de você silenciar a mente para contemplar aquele momento. Aquele único momento se torna importante. O momento de beber chá é sagrado, que você está ali recebendo alguém, sempre no processo sempre tem um que serve, que é um anfitrião, e o outro que é homenageado, que é servido pelo chá, né? As portas eram todas baixinhas, você entrava em seiza, que é uma forma de andar de joelho. Meus alunos lembram bem disso, dão uma reclamadinha agora, porque dói um pouquinho para andar assim no começo. Se eles estão acompanhando aí, estão falando, é aquele jeito do joelho doer. Porque a porta era baixinha, porque todos tinham a mesma... Não importa se você era o general, se você era o camponês, o pescador, você passava na mesma altura. Então tem uma série de simbologias que você constrói uma atmosfera para entrar nesse estado zen, através da cerimônia do chá. Então tem a forma certa, você gira a xícara 2 vezes para o lado, a pessoa pega, gira 2 vezes de volta, os utensílios são todos deixados de uma maneira, existe uma educação para a cerimônia do chá.
E aí envolve uma coisa muito interessante em relação à arte, o Rai, porque quando a gente fala sobre a arte ocidental, ela é naturalista. Então, você precisa entender com o racional. Você vai assistir uma comédia, tem uma compreensão ali. Mas a arte oriental, ela não é realista, ela é abstracionista, ela é subjetiva, ela não vai direto no racional, ela vai nos sentidos. E é por isso que é tão profundo, porque você não entende com a mente. Muitas vezes você vai assistir a cerimônia do chá, eu já vi gente que assiste a cerimônia do chá, aqui em São Paulo a gente tem o Festival do Japão, que tem a cerimônia do chá. E as pessoas ficam assistindo em volta, né? Porque é aberto o local, porque é bem bonito, né? E eu vejo as pessoas falando, mas está servindo um chá, né? Mas por trás disso, é como se você parasse o tempo, tirasse tudo que é supérfluo e deixasse a essência. Essa é a cerimônia do chá. A essência do seu eu, da gratidão, do respeito, de você dar e receber. Então, numa simples cerimônia de beber chá, existe um treinamento que leva anos para fazer a cerimônia do chá. Eu pretendo um dia fazer com meus alunos. Acho que todo samurai precisa passar pela cerimônia do chá, né? A outra arte, o Rai, que eu falei, é o Shodo, a arte da caligrafia japonesa. Essa arte tem uma influência muito forte para os samurais. Sabe aqueles kanjis que tem? Kanji tem escrito felicidade, alegria, prosperidade, né? Aquelas letrinhas. Eu não sei até que ponto isso está certo, porque eu nunca parei para estudar, mas eu ouvi dizer que era uma forma também de... Eles usavam uns pincéis grandes, que era para treinar também a destreza com a espada, tá certo isso? Exato, correto, Rai. Muito bem, tá vendo só? É isso mesmo. Você já deu a entrada para eu passar. Exatamente. O pincel e a espada são similares. Inclusive o nome de algumas técnicas, por exemplo, o Ichimonji, que é um corte assim com a espada, é o mesmo traço do pincel. Você fica milhões de vezes treinando o Ichimonji, que quer dizer um traço, um risco, Ichimonji, né? Ichi de um. Então você fica treinando, porque ali envolve a destreza do movimento, envolve a suavidade para segurar o pincel, existe o peso certo para segurar a espada. Se você segurar, por exemplo, o tsuka, que é o cabo, dessa forma, enforcando ele com força, você não vai ter liberdade para se movimentar. Você vai segurar um machado. Mas se você segurar da maneira correta, você consegue manusear de forma livre. É bom lembrar que a espada não é uma arte de trocação. Você dá um golpe, pá! Ela é uma arte de corte. Isso muda toda a nossa função da memória muscular, de como conduzir ao corpo, né? Isso que eu ia falar, eu ia dizer que me remete mais a uma coisa de condução do que não, nem cabe a trocação, é realmente uma condução. Isso me lembra também um pouco do Kung Fu, quando eles usam a força do oponente contra ele mesmo. Então, não existe uma força que é um ataque direto. Eles meio que manipulam a própria força. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo que você está falando da espada, é algo assim. Agora, uma coisa que me veio aqui para não esquecer. Você falou da pegada na espada. A forma que, claro, que ninguém tem que entrar no dojo sabendo como é que vai pegar uma espada. Com certeza. Se souber, eu vou ficar assustado. E quando acontece do primeiro contato do aluno com esse bastão, você observa que tem alunos que parecem que tipo, são natos, eles têm uma certa delicadeza, outros já são mais agressivos. Então, isso você percebe que isso talvez denote um pouco da personalidade de cada aluno. Sim. Olha, Rai, você fez uma colocação maravilhosa, porque eu sempre falo, a espada ela é um denotador das nossas emoções e de quem nós somos. Ela denota, ela entrega. Não tem como disfarçar. A espada mostra se você é nervoso, se você é ansioso, se você tem medo, se você é introspectivo, se você tem traumas.
Eu costumo, com os anos, eu estou começando a treinar para perceber até que parte do corpo lesionou, como está a história do corpo dele, como são os órgãos internos. Eu estou estudando para isso, né? Um dia eu chego lá para me aprofundar cada vez mais nisso. Mas a emoção, ela é mostrada na espada. Ela é mostrada. E, sobretudo, quando tem um contra o outro, porque você lida com perigo, ou com um adversário, ou com a possibilidade de se machucar, vem à tona coisas instintivas que está ligado ao nosso inconsciente. Você não tem como esconder essas coisas. E através disso, Rai, através da pegada da espada, eu vou trabalhando isso. Ontem eu dei um Keiko sobre isso. Ontem eu dei um Keiko sobre isso, falando sobre controle. Porque quando a gente está muito controlador, a gente quer empurrar a espada e a gente tem que deixar ela levar às vezes. É uma dança, né? É uma dança onde os dois, uma hora um, outra hora outro, é como fazer amor, é como você e a onda do mar, para quem pega a onda, é como, enfim, é uma junção entre eu comigo mesmo primeiro, depois eu com a minha espada, e depois eu com o outro com a espada. E aí, Rai, a gente vai trabalhando esse processo com a espada. Por isso que a gente chama de Dohu, quer dizer instrumento do caminho, que através dele a gente vai se trabalhando. Esse caminho, o Do, que é o mesmo do taoísmo, né? Só muda o Michi ou Do no Nihon, no Japão, e na China é Tao. Esse Do quer dizer caminho porque você está sempre em evolução, em movimento, percorrendo, não tem um fim, né? Entre outras explicações, claro, que sou eu para explicar o Tao, mas nem os 10 mil seres explicaram, como dizia Lao Tse, quem sou eu para querer explicar? Mas aí, voltando ao Shodo, Rai, além dessa função da proximidade do pincel, né, porque o sensei olhava o pincel e falava, esse tem a leveza, a firmeza do traço, esse vai ser um ótimo samurai. Tem um outro significado mais embutido espiritualmente. E aí é o que eu falo, que o físico e o espiritual estão tão entrelaçados que não tem como separar. Nós ocidentais fazemos essa dicotomia, né? Isso é espiritual, isso é religião, isso é físico. Em Budô, que eu não gosto muito do termo arte marcial, eu chamo Budô, que é como se fala no Japão, inclusive, né? Em Budô, não separa. E o Shodo, a arte da caligrafia, né, que escreve, tem esse significado. Por exemplo, o Shodo, você medita sobre uma folha de papel em branco. E você vai escrever, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo porque eu gosto dessa palavra, kaze. Kaze quer dizer vento. Então você medita, esvazia sua mente e você sente o vento. Quando você pega o pincel, você escreve vento. Quem olha também está nesse estado meditativo e vai falar. Ele não vai ver o que está escrito. Está escrito sempre a mesma coisa. Sempre alguém escreve a mesma coisa, felicidade, alegria, né? Casê, no caso é de vento. Não escreveu nada espetacular. Mas ele vai perceber o sentimento na folha de quem escreveu. Ele vai falar, nossa, que brisa suave que está nesse pincel. Que vento incrível, eu estou sentindo meus cabelos balançarem nesse vento. Aí a outra pessoa medita, escreve vento, pá, né? A energia que veio, você não controla, não tem controle, você deixa vir. A outra pessoa pega a folha e fala, uau, eu sinto um tufão forte que vem e varre tudo que tem no caminho. A palavra é a mesma, casê, mas o coração é diferente, o estado é outro. O rio está sempre passando, mesmo que seja o mesmo lugar, o rio está sempre passando. Quando você vai atravessar, não é igual. Eu conheci o mestre Yamato numa exposição de Shodo. Ele estava expondo as artes dele de Shodo numa galeria. Você vê que Yamato é um grande artista também, professor de dança. Enfim, meus mestres seguem bem o exemplo samurai, né?
E então, Shodô é essa conexão de percepção além do que está explícito. A arte japonesa fala muito do que é implícito. Por exemplo, o Ikebana, né, os arranjos florais, muita gente pode olhar e falar, pô, pessoa, oi, mano, eu fui uma vez com um amigo assistir uma exposição, ele olhou para mim e falou, pô, mas isso é arte? O cara pôs um galho seco e uma flor? Pô, o que tem de mais aqui? Eu dei risada, falei, porque você está procurando com os seus olhos preconceituosos. Quando eu falo preconceituosos, é com uma ideia preconcebida. Você quer achar algo que tenha significado para você, isso é do ego. Isso é do ego. Tem uma expectativa disso. Tem uma expectativa que te agrade, né? Olha como o ego é tão esquivo que você não percebe que ele está em você. Enfim, é uma delícia poder trabalhar isso também. Eu sou grato. Mas você está esperando que seja algo que te agrade, seus olhos destreinados, insensíveis, quando na verdade a arte do arranjo floral, o Ikebana, que também é zen, também tem influência zen, está ali para não mostrar, para você ver o que não está lá. Você vai descobrir o que está lá. Não está explícito. Tá, pá! Eu vou dar um exemplo, é que nem mulher. Vamos supor que você pede um nudes. Não você, Rai, desculpe. Alguém pede um nudes para você. E você manda uma foto, sei lá, linda de vestido na praia, rodando. Maravilhosa, vento nos cabelos. Aí o cara olha e fala, pô, mas eu queria ver a coisa, né? Falou, mas meu amor, beleza tá aí também, onde você não tá vendo. Tá debaixo daí. Né? Essa foi boa. Né? Foi um exemplo para facilitar a compreensão nossa ocidental, né? Não que o explícito também não seja bom, mas a gente precisa ter a mente treinada para olhar nas entrelinhas da vida, né? Então o Ikebana, ele ajuda a treinar a nossa mente como meditação do samurai, a gente enxergar além do óbvio. E olha como isso serve para a luta. Eu estou com o Bokuto, com o katana, na frente de um adversário. Ou seja, como eu costumo sempre dar exemplo, é uma lâmina de 70 centímetros. Vou até pegar outra para ficar mais realista a história. É uma lâmina de 70 centímetros, a lâmina mais afiada que o homem já fez. Tão afiada que se você fizer assim, decepa seu braço. Então o seu estado mental e espiritual precisa ser tão liberto, tão preciso, para que você simplesmente flua com o movimento. Se você lutar contra ele, e se você olhar para o outro com uma mente pré-concebida de ideias, esperando que ele faça aquilo que você vê, olha como eu estou falando de Ikebana também, de arte do arranjo floral. Se você olhar esperando que ele faça algo que você já espera, você morre. Quando na verdade você olha no que não está sendo mostrado. Na professora de vestido, se enxerga além do que é mostrado. Então o samurai é treinado para a sua mente ser aberta. Tem um livro maravilhoso, viu, Rai, que eu sempre cito para lerem, do monge Takuan Sorro. Muito interessante. Chama A Mente Liberta. Takuan, T-A, né, T de tatu, A de amor, K de Kátia, U de uva. Takuan Sorro. Faz assim. Você pode mandar uma foto do livro. Manda. E aí você pode compartilhar nos stories. Ou manda para mim que eu compartilho. Porque eu acho arigatou. Que da galera pensar. A gente faz isso. Eu adoro ficar postando livros. As leituras que eu faço, eu estou sempre postando. Aí é mais uma oportunidade aqui. Eu acompanho, professor. Aliás, eu sou fã seu. Acho que o seu trabalho é muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. Eu vejo até as suas gatas participando lá junto com você. A minha tá dormindo aqui. Mas chama A Mente Liberta, do monge Takuan Sorro, né? E esse livro é mais do que um tratado de espadas. Ele é um livro para a gente aprender a expandir nossa consciência, nosso estado de percepção, nossa sensibilização do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente respira, né?
E tudo isso, Rai, envolve samurai, a arte da espada. A última coisa que eu, né, fiquei de falar é o haiku, ou a poesia, né? São versos. O haiku é bonito, são pequenos versos, eu vou explicar de maneira bem simplista, porque senão, né, a gente vira a noite. Você deixa explícito apenas a essência do que está ali. Entendeu? Por exemplo, eu escrevo poesia, nós temos um aluno Cláudio que escreve poesia e dá aula de poesia, eu sou apenas um amador. Mas eu escrevo poesia também, eu adoro, já escrevi um livro, nunca lancei, mas já escrevi um livro de poesia. Tudo na arte samurai, né, me fascina. E o haiku, ele é você dizer em palavras apenas o que é essencial. Por exemplo, lua brilha no mar, ensandece meu olhar. Rimei alguma besteira aí, mas se eu for contar a história disso, a lua tá bonita, no céu, cheia, ela tá refletindo o espelho que bate nos meus olhos, e meus olhos refletem de volta o amor. É bonito também, mas o haiku é uma síntese, E quando você lê esse tipo de poesia, haiku, né? Quem quiser se interessar, procure. O Cláudio dá aula também, que é o meu aluno. Você não tá fácil. Você simplesmente bebe daquilo e os seus sentidos vão buscando significados. Você vai experienciando os significados daquilo. Não passa pela lógica. Nós, ocidentais, tentamos sempre explicar. E eu sempre digo, se você explicar, você mata a poesia. É a mesma coisa... Diga, Raio, desculpe. No nosso caso, a gente fala de você dar oportunidade para as polaridades, né? A gente tem a mente masculina e feminina, todos nós temos essa polaridade dentro de nós. Então, na hora que eu me deixo envolver por uma poesia dessa, sem julgar ela de forma literal, porque não dá para ler, ouvir de forma literal, você perde a beleza da poesia. Ela deixa de ser uma poesia, inclusive, viram palavras soltas. Então, você a sua mente feminina e consegue ter ali, absorver a parte emocional e espiritual até, sim, por que não? Da poesia, mas para isso a gente tem que estar muito bem harmonizado com a gente mesmo. Eu acho que a maioria das pessoas tem esse déficit de harmonia dentro de si, né? A gente ainda assim vive em uma sociedade que é um pouco, hoje menos, pelo menos até onde eu percebo, castradora, mas ainda assim. E aí as pessoas têm medo de dar liberdade porque elas realmente estão pensando sobre algo. Então, uma poesia dessa, sim, mas são palavras, isso aqui não está me dizendo nada. Porque a pessoa não quer ter o tempo de observar aquilo. Desculpa, tá? É porque você foi falando e eu fui lembrando de várias conversas que eu tive e várias coisas que eu venho observando. Tem um desenhista chamado Charles Lavez. Ele pinta com grafite com lápis. E, assim, é uma verdadeira obra de arte o que ele faz. Ele faz poros, assim, ele trabalha com realismo. É uma coisa, assim, impressionante. Eu acho que sei quem é. Então, ele é muito impressionante. E aí, ele tem uma live dele que ele fala justamente disso, que a pessoa pegava lá o portfólio dele e fazia assim, ia passando. Ele, não, peraí, mas você não tá vendo. Porque, não, isso é legal. Nossa, isso tipo, tá olhando, mas não tá vendo. Então, isso acontece com todas as formas de arte. Se a gente ficar se limitando só ao que os olhos, né, físicos estão vendo, a gente perde muito da vida. A gente deixa de visualizar tudo que está ao nosso redor. A nossa sociedade foi treinada para ter um padrão, né? E quando você desafia esses padrões, você tem que lutar contra o cardume de peixes vindo, né? Você tem que lutar. Eu costumo dizer que o nosso dojo é um lugar de alienígenas, são pessoas bem diferenciadas, as que ficam, né? Não estou querendo julgar as que não ficam, mas as que ficam, eu falo, opa, esses aí estão buscando algo diferente,
né? Tão diferente, como a professora Rai falou muito bem. Há um processo, né, um joio do trigo no bom sentido, e os que passam também são bons, porque é que nem relacionamento, né? Você fala, pô, fiquei 10 anos, mas não deu certo. Não, deu certo durante esses 10 anos. Então, quem passou pelo dojo ficou 1 dia, 10 dias, saiu de lá com uma informação, mesmo que seja para falar, não quero saber dessa bagaça, vou buscar outra coisa. E é interessante você falar disso, professora, sobre a arte, sobre o não olhar, né? Eu sou pintor abstracionista. E é muito curioso, porque quando eu era jovem, aos 12 anos eu ganhei um concurso de pintura, mas eu pintava rosto, realismo, pintava natureza morta, e ganhei um prêmio aos 12 anos, tive uma exposição lá em Santos, no Hotel Balneário, ganhei um curso na Inglaterra, que eles acharam que eu ia ser um pintor e tal. Eu continuei pintando, mas eu olhava aquilo e falava, não estou vendo nada aqui. Não estou vendo nada. Isso é uma coisa particular minha, né? Não estou dizendo que o caminho é só abstracionista. Tem o Yudi, que é um pintor maravilhoso, jamais pintarei bem como ele, mas ele é incrível, um grande artista. Eu tenho grandes alunos, né? Todos são, cada um na sua área. E aí um dia, Rai, isso é uma coisa particular, eu falei, eu estava pintando o rosto de Buda, né? Tava pintando assim o olho, aqueles caracóizinhos aqui assim. Eu olhei e falei, mas tem alguma coisa errada. Aí eu passei a mão assim. Falei, agora é Buda. Agora eu tô vendo Buda. Ou seja, talvez, na minha infância, ter um certo grau de dislexia, de olhar diferente, de ser muito sensível, eu não enxergava nas coisas naturais. Para mim, arte é algo que você faz, toca você no inconsciente. Eu gosto quando alguém olha pro meu quadro, teve gente que olhou e falava assim, nossa, mas é bonito esse mar que você fez. Eu penso, eu não pintei mar, como é que ele está vendo o mar? Mas esse aqui é legal. Cada um vê uma coisa no abstracionismo. Cada um vê uma coisa. E tem gente que falou, nossa, eu vi um espírito aí e tal, não sei, fez mal para mim. E eu pintei aquele quadro orando, jejuando, meditando. Então, eu digo que assim, o que eu pinto é a minha expressão. O que cada um vê se conecta ao seu inconsciente diretamente. É por isso que o abstracionismo é tão fantástico. Porque ele não passa pelos sentidos. E, de novo, aquela questão de ir direto ao inconsciente. Por exemplo, se eu chegar agora em você, eu uso esse exemplo direto no dojo e te der um tapa, você vai saber o que é um tapa, porque foi direto no seu sentido. Você sentiu a dor, sua mente falou, nossa, que coisa ruim. Ou um beijo, né? Falou, oh, que bom. É diferente de eu chegar para você, Rai, um tapa, são 5 dedos, o peso da mão é a velocidade da massa, o peso versus a velocidade é igual à força. E isso é um tapa. Você vai ficar, tá, entendi, mas não entendeu. Porque nunca vai sentir o que é um tapa. A não ser que leve um tapa. Nunca vai sentir o que é um beijo. A não ser que leve um beijo. E por aí vai. A arte subjetiva me fascina porque ela vai direto aos sentidos. Ou ela traz algo que te cura, ou traz algo que você mexeu com você de ruim e que você precisa descobrir o que você precisa trabalhar em você. Eu não pinto coisas horripilantes, tipo, tem um pintor chamado Francis Bacon, né? Que pinta umas caras de sofrimento e tal, mas é a forma dele colocar os demônios internos dele para fora. A arte ela é ilimitada. Ela é ilimitada. E isso envolve Budô, samurai. A arte da espada ela é ilimitada. O que eu ensino são os passos dos primeiros movimentos. Existe um treino, o Rai, chama Jisen Kumitachi, que é uma luta livre com espadas Fukuroshinai, que eu trouxe do Japão quando estive lá. São espadas de espuma para que as pessoas não se machuquem, né? Mas que elas tenham uma livre expressão ali. Para mim, esse é o Kenjutsu.
Esse é o Kenjutsu. Porque todas as técnicas que você trabalha, você vai pôr em prova com o seu coração, você vai se expressar, você vai conversar com o outro. Então, mas não é competição, o objetivo não é fazer ponto, o objetivo não é vencer ou perder, o objetivo é colocar à prova tudo que você tem no coração e como você está livre para conduzir a espada. E essa é a frase, livre para conduzir a espada. Nesse ponto, para chegar nesse ponto, a gente passa por todas essas áreas, né? Para você se libertar sua mente sensível, para não olhar, né? Aconteceu uma coisa engraçada, Rai. Eu sempre conto isso. Tem um aluno chamado Fernando. Meus alunos são muito engraçados. E eu já tenho um olhar sensível, eu gosto de observar, né? Antigamente os samurais, até o Shihan falou isso, meu mestre Wilson Mochizuki, né? Quando às vezes o sensei olhava os pulsos e os tornozelos, ele olhava assim e falava: você está aceito para ser aluno. Porque se você tinha pulso livre, tornozelo livre, você tinha a mente liberta, você não tinha preconceitos. Então esse era mais fácil numa época de guerra, você não tinha tempo para ensinar como hoje você tinha que pegar na espada e tinha algum tempo para aprender. Então esse vai ter menos dificuldade, ele não tem preconceitos. Você está selecionado. E aí eu observo isso nos meus alunos. Não que todos vão chegar lá, a maioria chega com o pulso duro, porque a época é outra mesmo. O universo ele faz com que a gente fique duro. Isso para mim não é ruim, porque você primeiro, para chegar na compreensão, você passa pelo caminho de aprendizado até você chegar na compreensão, né? Então tá tudo certo. Mas uma vez eu estava olhando o pulso de um aluno, né? Ele estava fazendo um movimento chamado Tsuburi, né? Sobe dessa espada. Eu parei, achei a mão dele incrível, né? Eu falei assim: Fernando, sua mão? O que foi, sensei? Eu falei: bonito, sua mão é bonito. Aí ele assim: sensei, aqui eu passo creme. Eu falei: não. Então tem essas coisas que é muito engraçado, porque a gente tem um olhar diferente, né, Rai, em relação aos alunos. Você também provavelmente observa outras coisas que passaria despercebido no dia a dia, né? E talvez nem eles enxerguem. Sensei, Não. Vamos fazer o seguinte, conversa tá ótima. Tem uma pessoa aqui, o Silvinha. Eu acho que é isso. Sensei, de onde veio essa inspiração, esse amor pela cultura japonesa? O Silvinha é uma grande amiga. Obrigado pela pergunta, Uê. De onde vem essa inspiração? É uma pergunta muito boa. Eu acho que de outras vidas, com toda certeza. É uma resposta muito boa também. De outras vidas. Eu, quando nasci, já gostava. Quando eu tinha 5 anos, eu queria fazer karatê, já queria fazer arte japonesa. Minha mãe falava: mas o que você tem a ver com isso, né? E aí eu colecionava o Lobo Solitário, o mangá. Eu saía da escola e ia pegar. Todo mundo lia a Turma da Mônica, eu tava no Lobo Solitário. Eu passava lá, era caro, né? Não tinha dinheiro, então eu deixava de comer o lanche da merenda, que minha mãe dava, sei lá, tipo R$2. E eu, em vez de comer, eu ia comprar na banca na frente, na biquinha, em São Vicente, eu comprava o Lobo Solitário, usado ainda porque era caro. Bom, então, eu acho outras que vidas. Dá pra gente ter marcar de repente outras lives, porque tem muito assunto que dá pra gente sintetizar, temas específicos, dá para fazer muita coisa boa para falar, muita informação para passar, e coisas a se combinar entre as artes, a oriental e a indiana, apesar que eu também tenho um fraco muito pelas artes, tanto japonesa quanto chinesa, mas aí eu prefiro mais ouvir, porque eu não tenho tanta vivência. E é isso, eu só tenho que agradecer pela disponibilidade. Eu acho que eu sempre falo para todo mundo que me conhece que a coisa mais preciosa que a gente pode dar a alguém é o nosso tempo, né? E é um grande presente que a gente recebe, e eu espero que as pessoas reconheçam isso de alguma forma, tanto na presença das outras ou não, assistindo a live ou não.
Então, tudo a gente que investe tempo, a gente investe tempo, momentos especiais da nossa vida. Com Sim, isso é certeza. muito importante. Então, eu sou grata por isso, né? Por a gente ter passado essa hora aqui conversando. E aí a gente fica de marcar para depois fazer uma outra live que eu acho viável. E, inclusive, eu já separei uns temas aqui, tipo, vamos falar de arte. Falar de artisticamente falando, que eu vi que você tem uma bagagem nesse sentido. E criatividade, e essa nossa vivência dentro das artes marciais e do yoga, ela ajuda a aflorar isso mais. Pelo menos eu sinto isso. Uhum, com É certeza. isso. Muito Para grato mim, pela sua Rai, presença aqui, viu? eu que sou grato pelo convite. Para mim é um prazer poder falar daquilo que eu amo e expressar para as pessoas que estão disponíveis ali. E adorei conversar com você. Também aprendi muitas coisas sobre yoga que eu não tinha ideia. E, enfim, conto com a próxima mesmo, porque já vi que tem tema suficiente para a gente falar mais. Tem várias anotações aqui. Tá bom, então. Tá Então, bom, Rai. quem quiser fazer perguntas depois, vocês podem assistir depois, coloca, manda para o inbox, o meu ou dele, e aí depois, de repente, a gente pode fazer uma live para responder, não sei. Vamos ver no que é que isso Tá vai dar, ótimo. né? Então, Vamos eu lá. sou bem grata. Namastê, sensei. Domo arigatou, professora. Arigatou. Boa noite, gente. Vou encerrar aqui.